reencontro com Dinheiro Tardelli. Quem que vai ganhar esse confronto no sábado? Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo e vamos falar um pouco da estreia na Sul-Americana. E como a Malu já destacou, vamos ver como vai ser esse confronto no sul do país contra o Grêmio. Hoje time completo, Malu, Felipe, Karine e o Stefano, que daqui a pouco aparece. Pessoal, vamos começar da partida contra o União La Calera. Felipe, resume o jogo pra gente aí, cara. Ruim. Resumo do jogo. Ruim. Péssimo. Horrível. Não dá pra descrever o quanto que o Atlético foi mal nesse jogo. Primeiro tempo defensivamente seguro, até o time do La Calera não conseguiu entrar na defesa, mas no segundo tempo desandou tudo. O time deles teve, acho que, uma chance clara logo no início do segundo tempo. Depois teve mais uma. O time dele também não é muito bom, é arrumado, né, taticamente, é bem treinado, mas não é bom, tecnicamente é fraco. E o gol, né, naquela maneira que a gente já tá acostumado a tomar, o gol de cabeça. Igual eu tinha falado no último podcast, é tentar entender um pouco o Rodrigo Santana, o que ele pensa de jogo, né, o que ele proposta dele, e tá meio que ficando, tá dando pra ver alguma coisa que ele quer, né. Vai ser um time que vai ser mais reativo. Eu não gosto muito particularmente, eu prefiro um time que propõe jogo, mas é complicado. Mas é isso, time misto, né, eu nem chamo de reserva, porque tinha alguns titulares, alguns jogadores que já revezaram em titular e reserva, mas foi bem fraco, foi bem ruim o jogo. Foi a única parte que só do jogo foi o time deles, né? A primeira vitória internacional na história, né? Como sempre o Atlético proporcionando esses feitos pros adversários, né? Mas é isso, cara. Um jogo ruim. A gente espera que aqui no Horto seja diferente, né? Seja o time titular, pelo menos. Resumiu bem. Karine, algum destaque positivo de tudo que o Felipe destacou aí? Nenhum, velho. Nenhum. Realmente eu tava pensando até na escalação, assim, quem foi o menos pior, e nem isso eu consegui tirar. Foi um jogo muito ruim, como o Felipe falou. O primeiro tempo, até que defensivamente, o Atlético foi bem postado, não conseguiu o La Calera entrar na área e causar perigo. Já no segundo tempo, tipo assim, com 1 minuto, o cara já saiu cara a cara e mandou pra fora. Aí a Lícia já falou assim, trem vai desandar. Aí o La Calera não tem aquele qualidade técnica, é um time que gosta da bola, fica ali, 200 anos, independente de qual a situação, parece que o jogo pra eles não estão nem aí, que tem 45, 90 minutos, parece que pode ter 200 mil que eles vão continuar no mesmo esquema de toca bola. E o Atlético foi muito mal ofensivamente, e no segundo tempo foi mal de tudo quanto era jeito. Como o Felipe falou, o Santana parece ter a proposta de um jogo mais reativo, e no primeiro tempo eu nem sei se de fato foi o Atlético que estava muito bem postado defensivamente, ou se foi o adversário que estava com dificuldades ofensivas, sabe? Mas foi um jogo horrível, ninguém dá pra destacar positivamente, mas assim, o que mais deu nos nervos foi o Vinícius, velho. Nossa, o cara não conseguiu acertar um passe assim de 10 centímetros e ficou até o final do jogo. Ele e o Adilson, pra mim, foram assim, horríveis. Pior que os outros foram horríveis também. Foi um trem assim, a gente só assiste porque é atleticano mesmo. O gol deles, até contra o Flamengo, muitas jogadas do Flamengo eram jogadas cruzadas na área nas costas do Guga por ser um lateral baixo, né? Então era uma coisa que a gente já tá acostumado e que é uma deficiência que esse time tá apresentando. Agora, sobre o Vinícius, eu achei que foi um teste do Rodrigo Santana, uma oportunidade que ele deu pro Vinícius pra provar que ele realmente vai perder espaço agora pro Bruninho, na minha opinião. E falando do futuro, né, do próximo jogo, Malu, temos que vencer, né? No próximo confronto contra o La Calera. E aí, goleada aqui em BH ou pés no chão? Diego, pelo que eu vi desse time, eles não tem, igual a Karine tava falando, não é um time que tem muita tradição em competição internacional, não é um time que tem muito poder de ataque, não é um time que é muito organizado defensivamente também.
eles jogaram na mesma bagunça que nós e acharam um defeito que a gente tem, que é a bola aérea. E foram felizes num cabeceio, mas o jogo foi tão horrível que um 0-0 ali não seria, assim, muito difícil, sabe, de entender. Por exemplo, vou dar um exemplo. Contra o Flamengo aqui, a gente ficou com um pouco mais de 30% de posse de bola e o Flamengo ficou com os outros quase 70%. E aí você vê o placar do jogo favorável pra gente. E isso é uma coisa que é difícil acontecer no futebol. Você tem um time que ataca menos, que tem menos posse de bola, que tem menos finalizações, ganhar o jogo. Então você acha uma coisa... Se você não tiver visto o jogo do jeito que a gente viu, que o Galo jogou o tempo inteiro com muita raça, ficou com menos posse de bola, até porque ficou com o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Se você só vê o resultado cru, você fica pensando o que aconteceu. Mas nesse jogo do La Calera, não. A posse de bola foi equilibrada, o número de passe, eles tiveram mais, mas assim, não foi uma coisa assim muito discrepante. Então, se o jogo tivesse terminado 0-0, ia ser um resultado comum, mas muito devido ao futebol péssimo que o Atlético apresentou e não a um bom time do La Calera. Eu acredito muito na vitória do Atlético aqui, na passagem para a próxima fase da Sul-Americana, porque eu não vi um time do La Calera acreditando na vitória e eles acabaram vencendo. Então eu acho que aqui dá para fazer um 2-0. Eu não sei se na Sul-Americana tem pênalti, ou se é vantagem de alguém, mas enfim, eu acho que dá para fazer bons gols. Concordo que a gente tem que ir com o time titular, completamente titular, tirando questões de lesão e tal, mas eu acho que é super reversível, super mesmo. Muito bom. No regulamento tem o gol fora, tá? Então a gente tem que ficar esperto, né? De não fazer cagada aqui jogando em BH. Alguém sabe se vai ser no Independência ou no Mineirão? Eu tinha visto que ia ser no Mineirão e eu não sei mais, né? Quando tem da Copa América. Confirmado Independência. Então, beleza. Tanto é que até saiu uma reportagem falando que o Atlético vai ser multado se esse jogo for lá no Independência. Não sei se é por causa do símbolo da América ou o que for. O fato é que o Atlético praticamente vai pagar as premiações da Sul-Americana e da Libertadores só de multa, né? É uma palhaçada isso aí também, né? O povo também inventa umas regras, porra. O estádio é do time lá e o América, eu acho que até o América tá no direito dele, tudo. Mas, né? Fazer o quê, né? Comebol e futebol brasileiro também é uma coisa maravilhosa. Gente, eu queria fazer um destaque antes da gente falar do jogo contra o Grêmio sobre uma certa evolução que o Atlético está apresentando no seu departamento de futebol, na sua estrutura de futebol. Durante a semana passada e essa semana a gente teve alguns anúncios, né? A contratação de um novo diretor de marketing. Já tinha, né, algum tempo atrás, o Rui Costa como diretor de futebol. E essa semana nós tivemos a novidade, né, do Júnior Chávere, acho que é assim que fala, não sei, que é o novo diretor de futebol da categoria de base do Atlético. Assim, pelo histórico dele, parece ser um cara muito preparado, muito capacitado para estar onde está. E como é que você vê isso, Karine? Essa nova mudança de mentalidade, né? O que isso pode agregar realmente ao Atlético? O que isso pode mudar no futuro do Atlético, já que a gente precisa revelar bons jogadores? Uai, mudar tudo, né? Porque até hoje o Atlético não tinha um departamento estruturado. Ao menos aparenta que está querendo se profissionalizar, que está olhando de maneira séria para essa área. Foi assim, tão abandonada, né? Tanto descaso nos últimos anos. Os últimos anos não, né? Desde que foi fundado. Como você falou, o histórico dele positivo, né? No São Paulo, no Grêmio, em termos de conseguir pegar ali um jogador conhecido, com potencial e revelar, dando frutos tanto em questão do futebol quanto financeiros para o clube. Militão, se eu não me engano, foi ele lá no São Paulo que achou. No Grêmio, eu acho que o Luan, uma coisa assim. Jogadores assim, que você viu jogando bem e dando retorno. Parece que isso aí tem o dedo tanto do Rui quanto do Sete, né? Porque na entrevista que ele concedeu à TV Galo, ele falou da importância do Sete também na contratação dele. E o que eu espero de verdade é que o Sete tenha acordado, que não dá para ele abraçar o mundo, que ele aprenda a delegar, mas a delegar para pessoas profissionais, capacitadas. Não adianta você querer delegar seu departamento de futebol e colocar um Alexandre Galo da vida lá. Então, sim, ao menos o clube aparenta
que tá querendo fazer as coisas certas. Agora é torcer para que seja isso mesmo, né? Muito bem. Ô Malu, a gente comentou já no podcast passado sobre a contratação do Zanetti, que é o novo diretor de marketing. E você, que é uma pessoa muito antenada a essa área, né? Não estava presente, eu queria a sua opinião sobre isso, o que isso pode mudar em termos de exposição do Atlético, já que marketing não é só bola na casinha, como diria o glorioso presidente Alexandre Calil. Pra começar, eu fiquei muito feliz com a contratação dele. Ele tem um currículo, assim, invejável em relação a marketing, e eu digo marketing profissional mesmo, e não comunicação, que o povo às vezes confunde um pouco. Mas eu tô bem feliz com a contratação dele. Eu acho que ele vai trabalhar bastante a questão mais interno do clube mesmo, antes de começar a expor pra gente o que tá acontecendo, igual o pessoal falou assim, aquela campanha que lançaram agora, e quem comprar a camisa do Atlético vai ganhar um par de ingressos pro jogo contra o La Calera no Independência. O pessoal falou, agora vai ter marketing e tal. Eu não acredito que isso já seja algum reflexo de uma campanha de marketing, de uma pessoa que faz marketing. Primeiro porque não parece ter métrica, e segundo, parece que o objetivo é o mais puro e simples possível, e lotar o estádio para fazer pressão nos caras que não são acostumados a jogar fora de casa internacionalmente. Então, essa é a minha opinião sobre o que aconteceu essa semana sobre essas camisas. Mas sobre o Zanetti, eu acho, assim, sensacional. Eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho. Ele já fez um trabalho brilhante no Palmeiras. Foi no Palmeiras mesmo, né? Sim. E eu acho que vai dar muito certo. A equipe que a gente tem de comunicação no Galo é muito boa. O pessoal do visual, que é o Zé Augusto, o pessoal das redes sociais, a TV Galo agora tá bastante ativa, né? Então eu acho que só vem a agregar esse novo profissional, um profissional de verdade de marketing dentro do marketing esportivo do Atlético. Muito bem. Vocês viram quem entrou na conversa, gente? Nosso glorioso Stefano apareceu. Oi, Stefano, sua primeira participação aí, cara. Eu queria que você, se for possível, passar as informações sobre o novo diretor da categoria de base do Atlético, cara. Não, me joga na fogueira assim, nem foi combinado. Chávari, né? Chávari, né? Sobre o nome dele. Bom. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Pelo menos escreve assim, se pronuncia assim é os 500. Bom, as indicações dele, né, são boas, as referências, na verdade, dele são boas, né? Revelou bons jogadores lá no Grêmio, como o Luan, o Arthur, o Everton, é responsável pela chegada dessa garotada toda lá no Tricolor Gaúcho, e parece que ele trabalhou com o Rui Costa lá, tanto que ele chega ao Atlético por indicação do próprio Rui. Bom, tem bagagem. Agora vamos ver se ele consegue aplicar essa experiência dele aqui no Atlético, onde tem algumas coisas que acontecem que só Deus entende. Então, Stefano, arruma os números do confronto de Atlético e Grêmio aí que a gente vai começar a falar disso agora. Ô Malu, você que deu a frase de entrada, o que esperar do confronto Atlético e Grêmio, já que você falou, né, sobre o reencontro com o ídolo, ou não? Então, a gente tem que ficar dividido, né, porque jogar contra um Grêmio fora de casa é sempre um fator extremo, né, para testar mesmo o nosso elenco, a nossa capacidade defensiva, que a gente já viu que não tá lá essas coisas, mas é sempre um desafio muito grande jogar contra o Grêmio fora. A nossa última vitória contra o Grêmio foi, que eu consigo lembrar aqui, foi de 1-0 depois daquele jogo maravilhoso com os chapéus do Bernard em 2012. Eu consigo lembrar dessas duas últimas vitórias. Digo lá, né? Tanto que o jogo do Bernard foi no Olímpico ainda. E eu acho que assim, o Grêmio não tá jogando um futebol vistoso. A gente viu o Renato Gaúcho dando a coletiva lá, falando que quem empilha muitos títulos e tal não pode ser cobrado dessa maneira. Eu acho que tem que ser cobrado um pouquinho sim, porque tá feio ver o Grêmio jogar. E
jogar em casa é sempre um ótimo reforço, assim, para um time que tá indo mal no campeonato. Então eu acho que é um jogo que o Grêmio tem tudo para vir para cima do Atlético, de um jeito Grêmio que a gente tá acostumado a ver, e não no Grêmio que começou o Campeonato Brasileiro. Por isso, eu acho que o Santana, que é bastante estudioso, ele já provou que sabe como é que o outro time joga, eu acho que ele deve ser muito ponderado na escalação dele, no esquema que ele vai armar, em quem que ele vai arrumar, quem vai subir e tal, principalmente com os desfalques que a gente tem. O Fábio Santos a gente não sabe se vai melhorar, eu nem vi se ele viajou. O Guga a gente sabe que tá machucado, então a gente vai de 2 laterais reservas talvez. O Elias tá suspenso, então a gente perde aí um grande articulador do nosso meio. E é um time que vai ser meio misto por causa desses desfalques, mas é fazer um jogo tranquilo e tentar jogar no calcanhar de Aquiles deles, no erro deles mesmo, procurar explorar a nossa velocidade que a gente tem com o Xará. Tem o Ricardo Oliveira também, que é um jogador que, apesar da idade, ele sempre acompanha o ponto nos contra-ataques, então isso é uma vantagem pra gente também, de ter um camisa 9 que tem velocidade também. E vamos ver como é que vai ser o jogo. As minhas expectativas estão assim, é um teste pro Santana, pro esquema que ele tá montando, e para todo mundo que tem falado que ele melhorou o esquema defensivo, que eu não acho que melhorou. Mas é um teste para poder ver mesmo a capacidade do elenco de lidar com um Grêmio fora de casa, assim como foi o Palmeiras aqui no Mineirão. Muito bem. Como você destacou, Malu, nós teremos alguns desfalques. E, ô Felipe, quem será o substituto do Elias? Olha, talvez o Jair, não, que jogou na terça-feira. Hoje é o Wellington com o Jair. Eu não sei se ele vai colocar o Adilson com o Zé Wellington. Acho que eles não pensam assim. Acho que os dois os dois disputam posição, mas não jogam juntos. Creio na volta do Casares, né? Eu vi um Twitter do Claudio Rezende falando que o Casares disputa posição com o Giovani, o Xará, não. O Casares é titular absoluto nesse time, então um jogo bom passa por ele. Jogar contra o Grêmio é sempre difícil, né? Em qualquer fase do Grêmio. O Grêmio estando mal, acho que deve ser a pior fase do Grêmio desde que o Grêmio vem nessa toalha aí de títulos, de boas campanhas. Acho que é a pior fase do Grêmio, tá jogando mal mesmo. Em 2018 foi em 2019 foram poucos jogos bons, precisam dos 3 pontos para recuperar, porque estão mal na tabela, né? É um campeonato brasileiro que não perdoa quem vai mal no início. Isso é difícil para o Atlético. Acho que lá, diferente do jogo no Chile, eu acho que o Atlético tem que ter uma proposta mais de esperar um pouco, dar a bola pro Grêmio, né? Deixar a pressão pro Grêmio, que se for deixando o jogo passar, a torcida deles vão começar a ficar irritada, né? Porque a vitória, eles precisam muito da vitória, então a gente sabe como é que é isso. Uma derrota é normal perder pro Grêmio lá, mas acho que é o melhor momento do Atlético quebrar esse tabu contra o Grêmio aí lá, né? Nos últimos jogos, né? O Atlético do Grêmio e sair com os 3 pontos. É um momento pra isso. E ainda na toada dos desfalques, ô Karine, sem Guga, ainda na dúvida do Fábio Santos, ô Stefano, depois você confirma pra gente se ele vai estar pelo menos na relação, alguma coisa assim. E vai, né? Então vai ser Patrick e Fábio Santos? Então quebrou minha pergunta. Eu ia perguntar se daria pra dar uma oportunidade pro Hulk. Então, não, né? A resposta é não. De forma alguma. Jogar, se a resposta continuar sendo não. Se Carlos César e Patrick tivesse machucado, a resposta ia continuar sendo não. Lucas Cândido improvisado na esquerda. Vocês gostam de ressuscitar o morto, né? Eu colocaria um fã improvisado na esquerda antes de colocar a Guga e antes de colocar o Hulk. Eu vou Tem o fazer Renan Guedes também, né? Outro bom de bola. Ai, Você, esse aí, imagina o Rachão, Renan Guedes e Hulk. Os dois 80 km por hora. Nossa senhora, vocês também brincam com coisa séria, né? Eu vou fazer uma enquete no Twitter depois sobre que período do podcast a gente vai falar sobre o Lucas Cândido. Que todo podcast vocês citam ele. É porque ele é uma pessoa. Uai, mano, os caras deixam ele lá. Ele é um exemplo ruim que precisa ser citado. Porque ele é um ruim que tá acima dos demais. Ele é o menos ruim. Então, quando a gente precisa de comparar uma pessoa que não é tão ruim, a gente coloca ele. Por isso que a gente cita ele. Ele tá no meio termo. Que explicação maravilhosa. Eu vi uma brincadeira no Twitter que o cara falando assim, o Lucas Cândido é uma espécie de
sócio torcedor, VIP, Gold, Master, tá lá, engraçado demais. Então, vou achar que a gente deve ter Patrick e Fábio Santos. Hever não joga, né? Ainda tá machucado, Leonardo Silva. Nossa postura defensiva, ou vamos procurar propor um jogo contra o Grêmio? Ou, por mais que o Grêmio esteja numa fase péssima, acho arriscado o Galo, porque daí de peito aberto pra lá. Além do mais que o Santana, eu não lembro de nenhum jogo que o Atlético jogou assim, sabe? Desde o início do jogo, indo pra cima do adversário o tempo todo. Se vocês lembrarem, mas eu não me recordo. Como eu falei, eu acho que no podcast passado, o Atlético inicia os jogos, não sei se é por querer ou se é ao acaso, meio que retraído, como se estivesse estudando o adversário. Aí a partir daí, escolhe se vai ali escolhe se vai escolher. Escolhe se vai ficar mais defensivamente ou partir, ou tentar, ao menos, né, usar os contra-ataques. Mas nesse jogo contra o Grêmio, tentaria ficar um pouco atrás. Rezaria muito, meu Deus, para conseguir acertar os contra-ataques, porque o Atlético não consegue puxar um contra-ataque. E quando puxa, na hora que chega lá na frente, erra tudo. Não acerta chute, não acerta o último passe. Então eu continuaria ali tentando, né, segurar o ímpeto pelo menos nos 15 minutos, que é o que o time da casa mais tenta, assim, na pressão, no abafo, e vendo o que dá, né? Eu não acho um empate um mau resultado. Mesmo o cenário atual que o Grêmio está enfrentando, o empate lá eu não acho um resultado ruim. Ô, Stefano, você tem os números do jogo aí? Jogo não, né? Números históricos Atlético e Grêmio lá no Sul? O jogo tem, o Galo venceu por 2-1, quem derem. Mas eu acho que o Galo venceu o Grêmio lá no Sul mesmo. Em Porto Alegre, o Atlético já fez 32 jogos contra o Grêmio, venceu apenas 4, empatou 9 e perdeu 19. Marcou 21 gols e sofreu 51 gols. Saldo aí negativo de impressionantes 30 gols. Retrospecto geral, em todas as competições, são 74 jogos, 23 vitórias do Galo, 20 empates e 31 derrotas. O Galo marcou 73 gols, sofreu 100. E se for levar em consideração somente os jogos pelo Campeonato Brasileiro, são 54 partidas, 18 vitórias, 18 vitórias do Galo, né? 15 empates, 21 derrotas, 54 gols marcados pelo Galo e 67 sofridos. Quer dizer então que o Grêmio é o bicho papão do Atlético, pelo jeito, né? Inclusive no Independência também, o Grêmio tem levado vantagem no Atlético até contra o Independência. A maior goleada do Atlético, por exemplo, foi do Grêmio, foi apenas um 3-0. E a maior goleada sofrida foi um 5-0. Eu também lembro do jogo em 2008, salvo engano, que o Galo perdeu de 4-0 no Mineirão, tinha um tal de Pereira lá no Grêmio e ele acabou com o jogo. Nossa, é um colombiano ruim que só faz gol no Galo. É o tipo de jogador que só faz gol no Galo. E ele fez gol no Galo nos 2 jogos. Aqui no Mineirão ele fez 2 gols, se não me engano, e em Porto Alegre ele fez um gol. Aí, tá vendo? A gente iniciou com a frase dinheiro Tardelli. Malu, o reencontro com o ídolo vai acontecer? E como é que poderá ser esse jogo? O confronto Tardelli e Vitor, quem sai vencedor? O reserva do André, Beberrão, né? Então, a gente tá jogando um goleiro titular contra um camisa 9 reserva. Então a gente espera que, pela lógica, o titular saia melhor, né? O nosso goleiro Vitor. Mas a gente sabe, a gente conhece mais do que ninguém, talvez, a qualidade que o menino Dinheiro tem. Então, ele tá jogando, assim, já tem muita gente questionando por que ele recebe R$1 milhão e tá no banco. Então, eu acho que ele tem tudo pra querer dar aquele sanguinho de reserva quando entra no jogo, sabe? Que vai jogar a alma pra poder tentar conquistar aquela vaguinha. Que cá entre nós não é muito difícil tirar a titularidade do titular que é, não, viu? Mas eu espero, assim, um jogo limpo, pelo menos. A gente sabe que bola aérea no Vitor é um problema e o Tardelli é um jogador que cabeceia muito pro gol, né? E ele sempre tá lá, pelo menos para dar uma atrapalhada na marcação. Então, é isso. Vai ser um ataque contra a defesa, onde todos os jogadores se conhecem, né? Porque jogou com o Léo Silva também, o Fábio Santos. Então, vamos ver o que vai rolar nesse trem. Eu espero do fundo do meu coração, da minha alma, de todos os meus pensamentos, de todas as minhas orações e rezas e todos os deuses que você conseguir imaginar, que o Vitor consiga
segurar isso. Mas jogo é jogado, né? A gente vai ver. Tá doido. O Tardelli já tinha tomado a posição do time titular do Grêmio. Ele não tá jogando porque ele tava lesionado. Mas ele na época o Marinho era o titular na ponta direita e o Renato Gaúcho sacou o Marinho e colocou ele. O Tardelli lá tá jogando como camisa 10. Tipo quando ele jogou com o Levi Coupe em 2014. Aham. Eu queria até perguntar se tem alguma prévia da escalação do Grêmio. Posso pesquisar aqui agora. Vai falando aqui rapidinho do Grêmio. Eu acho que o Atlético tem que abrir o olho não é com o Tardelli não, é com o Everton. Ele vai jogar ali em cima do Patrick, em cima do Leonardo Silva, que já não tá tão rápido assim mais, e esse menino é perigoso. Ele é muito bom. Tem aquela jogadinha, muito bom mesmo, ele tem aquela jogadinha de que você pega a bola na esquerda, vai puxando pro meio como quem não quer nada. Não se assusta aqui não. Até falando nisso, eu queria até, Felipe, que você, né, já que o Stefano falou do Everton, algum outro jogador para se preocupar, além do Tardelli e do Everton, né? Algum outro jogador que o Atlético precisa ficar atento nesse time do Grêmio? E quem, além do Casares, pode fazer a diferença pro nosso time? Acho que o Everton já é uma preocupação muito grande, né? Ainda mais em cima de quem? Eu acho que o Patrick nem é tão minha preocupação assim na marcação, mas é o Léo Silva. Do lado do Atlético, o Casares é o ponto de desequilíbrio do Atlético, não tem outro. Se um pastor tiver uma noite pirada, né? De goleador, que ele é, o que ele foi um dia. Não sei se o Giovani vai jogar, mas pode ajudar, né? Com quebrar uma defesa. É isso, no Atlético é o Casares, é o ponto de equilíbrio, como eu já falei. Ele é o melhor jogador do time. E preocupar com o Everton mesmo, acho que até mais que o Tardelli, né? O Everton tá numa fase muito boa, muito tempo, e ele passa mesmo, ele não tem marcador que segure não, ele vai pra dentro mesmo dos caras. Então, passam o Silva, né? Já tem uma cobertura boa aí, porque a idade já passou da hora, né, de parar. E nisso se cogitou até, né, a entrada do Adilson, a gente até falou isso mais cedo, mas supondo que o Santana mantém o esquema, não tem muito o que discutir, né, gente? É o Zé Wellison mesmo, o Adilson vai ter que correr um pouquinho atrás disso aí, né, Malu? Olha, o Stefano já até postou no Twitter os números do Zé comparado com o do Adilson. Acho que foi o Stefano mesmo, se não foi o Stefano, foi nas estatísticas que eu vi. O Zé Wellison tem um aproveitamento. Foi lá? O Galo Estatística. Então é isso, créditos pros meninos de lá, que eu sempre acompanho porque eu adoro. Mas as estatísticas são super favoráveis ao Zé Wellison e não ao Adilson. Eu acho que o estilo de jogo que o Galo tá jogando hoje não favorece o jogo do Adilson, que é aquele que ele fazia com o Blanco, e os dois estavam voando antes da lesão dos dois, inclusive, que os dois lesionaram. Antes, naquela época do largue, antes da Copa. Então, o Adilson não é um cara que dá passe, que sai para jogo. Ele é mais defensivo, por incrível que pareça. Só que essa posição de adiantar ele, colocar ele como meia que toca muito a bola, como se fosse um Elias, isso acaba com ele, destrói a imagem dele completamente. E aí a gente tem um Zé Wellison que tem os números melhores, mas é um jogador que leva cartão amarelo sim, jogo não, e o cartão vermelho, jogo sim, jogo sempre. Alguns eu achei exagerados, sim, mas alguns vermelhos, mas é um jogador que faz muita falta daquelas bestas em meio de campo que não é pra parar jogo, não é pra matar jogada, não é pra nada. E ele leva esses cartões bobos. Então a gente tem uma dualidade muito grande no Atlético. Acho que em praticamente todas as posições a gente tem essa balança muito equilibrada de qualidades e defeitos dos dois jogadores. Eu não sei, assim, sinceramente, falando do fundo do meu coração, eu não sei com qual que eu iria, porque hoje eu tenho muito medo de escalar uma dupla de volante Zé Wellison e Jair, porque é certeza que um dos dois vai ser expulso. Então eu tenho muito medo de escalar essa dupla. Eu iria com Adilson em um dos dois. Talvez Adilson e Zé. Não combina muito, também acho que não combina. Mas eu acho o Adilson acima do Jair ainda. Mas também não sei se faz sentido. Então, assim, é bastante dúvida mesmo. É só o Santana que tá vendo o treinamento deles que vai saber o que ele vai fazer lá na hora. Porque a dúvida é enorme.
Muito bem, o Stefano. Conseguiu a prévia do Grêmio, hein? Conseguiu. O Grêmio hoje treinou somente com reservas e com o Jean-Pierre e com o Tardelli que estão voltando de lesão. A provável escalação do Grêmio do jogo contra o Galo é Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Michel, que vai jogar improvisado na zaga. O Grêmio está com muito problema com o zagueiro. Quando o Jeromel ou o Kahneman não joga, eles improvisam o Michel, que é volante de origem na zaga. E tem jogado mal na zaga. Na lateral esquerda vai o Juninho Capixaba. No meio campo vai ser Rômulo ou Tassiano, que um dos dois vai ser o substituto do Matheus Henrique, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Maicon, Alisson e Jean-Pierre. O ataque vai ser Everton e André. O lado esquerdo do Grêmio é uma coisa que o Atlético tem que tomar muito cuidado, porque o Juninho Capixaba e o Everton são muito agudos, muito ofensivos. Os dois têm entrosamento muito bom, e o Juninho Capixaba ele costuma fazer muitos gols. Bom Atlético ficar atento a isso aí. Muito bem, e até sobre esse problema na zaga, eles estavam, não sei se negociando ainda ou já fechou, o David Braz do Santos, né? O Marinho vai para o Santos definitivo, o David Braz vai para o Grêmio definitivo, mais alguns milhões na conta do Grêmio lá pela aquisição do Santos, o jogador, o atacante Marinho, né? Que até eu particularmente queria ver ele no Atlético por ser um jogador agudo e tudo. Que merda. Então, gente, vamos fazer o seguinte pra gente encerrar esse podcast de hoje. Vamos aos... Já que a gente tá falando sobre o mercado da bola, a notícia de agora no Globoesporte.com, o Flamengo abriu negociação com o Gemerson. O mais legal da matéria do Globoesporte.com Você já tem uns 15 dias, tá? Se você olhar, se você jogar lá no Google, você vai ver que já tem bastante tempo isso. Eu tô só acompanhando esse trem com um olho no Gemerson, um olho no Flamengo, porque esse trem não tá me cheirando bem. O Gemerson é um zagueiro que tem um puta mercado na Europa, que assim, ninguém viu ele falando que ia sair do Mônaco e de repente tá no Flamengo. Esse trem não tá cheirando bem, né, pra combinar com o Flamengo. A gente vê, por exemplo, o caso do Douglas Santos, que tá saindo do Hamburgo e o empresário já deu grito. Tipo assim, tô saindo e tem muita gente interessada nele na Europa, inclusive no Brasil também. Se ele voltar pro Brasil, o bobo dele, porque na Europa ele tem bastante mercado. Ele tá novo, dá pra ele aproveitar mais uns 8, 9 anos lá ainda. E eu acho que é a mesma coisa pro Gemerson. A menos que tenha alguma coisa pesando muito, tipo, Gemerson tá com saudade do Brasil... sei lá, o salário que o Flamengo oferecer é muito maior, eu duvido que seja, mas o salário que ele oferecer é muito maior e aí ele tá com vontade de voltar pro Brasil porque dá no mesmo, ou alguma coisa nesse nível que não seja futebol, beleza, mas essa história dá muito pano pra manga ainda. E o legal dessa matéria do Globo Esporte é que o título é Flamengo encaminha contratação de Gemerson. Aguarda o Mônaco. Porra, não, essa é do UOL. Essa é do UOL. Hã? É do UOL essa aí. Mas é baseada na Globo Esporte, depois você procura pra você ver. Não, eu só vi o título, não, isso que tá pagando. É a mesma, eles só copiaram, pra falar a verdade, o conteúdo do Globo Esporte. Vou cornetar nossos amiguinhos ao vivo, não. Essas notícias que tem um título de 80 caracteres e um conteúdo de 120 caracteres. Se eu soubesse tanto que eu tenho raiva disso, nossa, o Google podia proibir de postar conteúdo com menos de 300 palavras. Mas enfim. E o legal é que, tipo assim, né? Encaminha a contratação, mas aguarda o Mônaco. Porra, como é que você encaminha a contratação do jogador que você não acertou com o clube? Aí é fácil, né? E sobre o Douglas. Emerson tá acabando Douglas Santos. É isso também. Ele veio numa temporada em baixa no Mônaco, né? Ele perdeu a titularidade, oscilou muito lá, mas acredito também que ele tem muito mercado. Mas o Douglas Santos, por exemplo... E o Mônaco disputou contra o rebaixamento ainda. Sim, agora um que não me surpreende se eu voltar pro Brasil agora é o Bremer. O Bremer fez 5 jogos na temporada inteira, pra você ter uma ideia. Não sei se ele jogou agora nas últimas 2 rodadas, mas até antes dessas últimas 2 rodadas ele tinha 5 jogos na temporada. Ele saiu daqui também do Galo de uma forma muito esquisita, né, cara? Foi muito rápido pra mim essa negociação dele. A primeira oportunidade que o Atlético veio ganhar dinheiro com ele foi rápido, porque, né, saiu muito imaturo daqui ainda. E o Douglas especula-se até em Bayern de Munique e Borussia Dortmund para a próxima temporada lá na Alemanha. Agora vamos voltar ao Atlético, né? Vamos começar com a Karine.
Karine, placar de Atlético e Grêmio. Agora vai de 1-0. Embora é muito difícil o Galo sofrer gol, mas 1-0. Felipe? 2x1 é a senha de virada. Ah, que isso, hein? Corajoso. Malu? Eu vou de 1-1. Dinheiro abre placar e o Casarinho empata. Mas você tá querendo mesmo que o Tardelli faz a lei do ex, hein? Diego, a gente toma a lei do ex pra Ricardo Bueno. Qual que é a chance da gente não tomar pra Tardelli? É, faz sentido. Stefano? 2x0 Galo. Muito Você quer bem. que fale os Eu gols vou- também? Por favor, será que você insiste? Ricardo Oliveira e deixa eu pensar aqui, Leonardo Silva. Ah, que isso, hein? Eu vou de 3-2. Você quer emoção? Você tá Se 2 doido? gols do Casares. Lógico, eu gosto disso. 2 Vai gols do repetir o Casares. Como é que é? Vai repetir o jogo do Santos? Gol lá, gol cá, gol lá, gol cá, 5x4? Não, 5x4 não. Só 3-2 mesmo, tá bom. Agora aqui, É. tá falando do Chávari? Eu espero que esse Chávari, será que eu falo o nome desse cara? Consiga um cara com o Atlético igual esse João Pedro do Fluminense. O cara tem 10 jogos em profissional, 8 finalizações, as 8 finalizações dentro do gol e 7 gols marcados. O Fluminense está jogando agora pela Copa Sul-Americana, vai ganhar de 4-1 do Atlético Nacional e já fez 3 gols. E ele já foi vendido pro Watford da Inglaterra. Porra, já? Já, ele foi vendido no Sub-20 ainda. Eles tiveram a preferência, né, quando negociaram com o Richarlison, aí aproveitaram e exerceram essa preferência eu nesse lembro. menino. Eu lembro mesmo, só não sabia que era ele. Eu lembro que teve um negócio desse mesmo. É ele mesmo. E o Dias, se o Pedro- jogador faz 20 anos no Brasil, pode saber que tem uma coisa errada com ele. Porque os caras estão sendo vendidos com 16, 17. Você vê o caso aí do Rodrigo. O Arthur que era do Grêmio, ainda durou muito tempo aqui. Mas hoje os caras vêm aqui, é cedíssimo demais. Então, assim, fez 20, 21 anos, ninguém olhou pro cara ainda, tá errado. E você destacou o trabalho do diretor Stephanie, e nós esperamos também que deem autonomia a ele e deem estrutura, né? Porque o departamento de análise do Atlético, em termos de tecnologia, é até bom, mas em termos de pessoal capacitado para, vamos dizer assim, ler essas informações, é um nível baixo, né? Até porque a gente tá meio desfalcado, podemos dizer assim, né? Porque o Caio agora é auxiliar técnico do Santana, como foi do Thiago Largue, e parece que é o único profissional de análise de desempenho dentro do Atlético, né? Então, vamos ver. Pode completar aí. Bom, se o cara virar analista de desempenho do Atlético, ele já pode começar a fazer um curso de CBF, que ele vai ser técnico do Atlético em algum momento do ano. Não, mas era só isso mesmo. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Então vamos encerrar por hoje. Malu, as nossas informações de Twitter e etc. Como sempre, pra finalizar, a gente tá lá no Twitter, @pinagalo_, vocês podem acompanhar por lá. Sempre que a gente fala alguma coisa aqui no episódio de foto, de vídeo, de enquete que o Diego prometeu, a gente lança lá no Twitter, então vocês podem interagir com a gente por lá. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente também está sempre atento às perguntas que aparecem. A gente está no YouTube também, no canal Opina Galo Podcast. Vocês podem ouvir o nosso cast por lá. É só seguir e ativar o sininho para você receber as notificações. Funciona mesmo, porque eu assinei e liguei as notificações. E aí eu recebo sempre que posto um episódio novo. E é fantástico. A gente também tá lá no Castbox. O nosso Castbox é Opina Galo. Tem um link no nosso Twitter, mas vocês podem procurar lá também, se vocês usarem a plataforma. Eles têm tanto para PC quanto o aplicativo. E a gente tá no Spotify, que o nosso canal é Opina Galo Podcast. Tá lá atualizadinho, sempre que a gente posta um episódio novo. Muito Geralmente bem. a gente tava 24 horas antes. Então vamos lá, né? Vamos encerrar esse programa de hoje. Bom, então ficamos assim. Até a próxima. E nunca se esqueçam. Aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!